Imagine por um instante que toda a turbulência que agita sua mente, pensamentos incessantes, julgamentos, medos que se repetem como ondas violentas, pudesse ser detida num único instante. Um segundo, apenas. E você sentiria a clareza cristalina que Nietzsche descreveu como o momento em que o abismo revela não um vazio assustador, mas um portal de liberdade. Um segundo onde a vontade de poder emerge, e você percebe que o caos interno não é seu inimigo, mas um mensageiro, uma chave que aguarda ser girada. Antes de continuarmos, quero que você participe ativamente. Comente agora a palavra abismo como uma chave simbólica que desbloqueará sua percepção da tempestade interna. Faça isso antes de prosseguir, porque esse gesto simples prepara sua mente para captar cada nuance do que está por vir. E se eu dissesse que sua mente já conhece o caminho, mas você tem se esquecido de escutá-la? Que seu corpo sente a tensão e o turbilhão, mas a consciência permanece distraída, presa aos padrões inconscientes que moldam sua percepção do mundo? Respire fundo, perceba a tensão em seus ombros, sinta a pulsação do seu coração e saiba que ali, nesse exato instante, reside o ponto onde tudo pode mudar. Nietzsche disse: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Seu porquê é perceber a tempestade antes que ela o arraste. Visualize agora a tempestade. Nuvens negras de pensamentos que giram sem ordem, relâmpagos de dúvida cortando o céu de sua mente, ventos de culpa e arrependimento que sopram de todos os lados. Sinta cada elemento sem resistência, sem julgamento. Apenas perceba. Cada imagem que surge não é um erro, mas uma mensagem cifrada da sua própria consciência. Ao observar sem lutar, você descobre que a tempestade é feita da mesma matéria que você. Energia em movimento, vontade em busca de forma. O primeiro passo para controlar essa tempestade é reconhecer a ilusão de separação. Sua mente pensa que você é um observador distante, mas, na verdade, você é o núcleo de todo o movimento. Como Nietzsche coloca, torna-te quem tu és. Você não controla pensamentos porque não se lembra que eles são manifestações de sua própria vontade de poder. Respire e sinta. Cada pensamento é uma onda e você é o mar que as sustenta. Agora pratique comigo. Feche os olhos por alguns segundos e sinta que cada respiração acalma uma onda da tempestade. Imagine que a cada inspiração uma luz penetra seu núcleo e a cada expiração a tempestade se dissolve, não como um desaparecimento, mas como transformação. Você está transmutando energia caótica em clareza consciente. Esta é a essência do controle imediato da mente, a capacidade de transformar abismo em insight. Observe como a mente cria narrativas sobre si mesma. Não consigo parar de pensar. Minha vida está fora de controle. Nietzsche nos lembra que tais afirmações são reflexos de modelos herdados da psique humana, condicionamentos coletivos que você recebeu sem perceber. Ao identificar essas narrativas, você se distancia delas, como se observasse uma peça teatral da qual você é, ao mesmo tempo, ator e espectador. Pergunte a si mesmo: o que aconteceria se eu realmente assumisse o papel de criador dentro da minha mente? Imagine-se dirigindo o roteiro interno, escolhendo onde focar, decidindo quais pensamentos receberão atenção e quais serão liberados. Esta é a prática silenciosa do super-homem, não como um ser sobre-humano, mas como um ser consciente de sua própria criação mental. Agora, aproxime-se do núcleo da tempestade. Sinta o abismo embaixo de seus pés mentais. Esse abismo não é ameaça, mas portal. Nietzsche diz: quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. Aqui, o monstro é a mente descontrolada. Mas ao enfrentá-lo, você não se torna escravo. Você se torna mestre. Respire e visualize. Cada onda da tempestade se curva sob sua consciência, obedecendo à sua atenção plena. Cada pensamento negativo, cada medo, cada dúvida é um mensageiro. Observe-os como símbolos alquímicos.
Cada resistência revela um ponto de transformação. A tempestade, então, deixa de ser um caos e torna-se um mapa do seu próprio potencial oculto. Sinta como a energia que antes o dispersava agora flui em direção a um centro invisível dentro de você, que Nietzsche poderia chamar de vontade criadora. Neste ponto, você já não está apenas controlando a tempestade, você está transmutando-a. Cada relâmpago de dúvida se torna claridade. Cada rajada de medo se torna impulso. Cada nuvem de confusão se dissolve em insight. E tudo isso ocorre num instante, porque o instante é eterno quando percebido com consciência total. Você percebe que a tempestade não é externa. Ela é composta por padrões inconscientes herdados pela repetição de pensamentos que não lhe pertencem. Ao identificá-los e soltá-los, você experimenta o que Nietzsche chamaria de além do homem, a capacidade de criar significado a partir do caos, de dar forma à energia mental, de se tornar escultor da própria psique. Agora, aprofunde-se no corpo. Sinta como a mente e o corpo se alinham quando a atenção consciente encontra o fluxo da energia interna. Cada batida do coração ressoa como um tambor chamando para a harmonia, cada respiração é um fio condutor de transformação. Nietzsche nos lembra que a existência não é apenas pensamento, mas experiência encarnada. A tempestade se dissipa quando o corpo se torna o palco da consciência. Faça o exercício de observar pensamentos como nuvens em movimento. Elas vêm, elas vão, mas o céu permanece. Esse céu é sua consciência, ampla, silenciosa, eterna. A cada segundo em que você percebe a separação entre nuvem e céu, a tempestade perde intensidade. A mente, antes tempestade, torna-se claridade. Considere a importância do silêncio. Em cada pausa, cada intervalo entre pensamentos, reside o poder. Nietzsche dizia: no deserto do pensamento surge o super-homem. O silêncio não é vazio, é espaço de criação. Permita que cada intervalo entre pensamentos seja percebido, sentido, valorizado. E se seu corpo já soubesse disso, mas sua mente estivesse distraída? A atenção plena é a chave que desperta a inteligência corporal, aquela memória silenciosa que sabe transmutar tempestade em ordem. Sinta a energia fluindo do topo da cabeça aos pés, como se cada célula fosse um ponto de luz que observa e organiza o turbilhão mental. Visualize-se como um alquimista. Cada emoção intensa, cada pensamento caótico, cada impulso impulsivo é transformado em insight puro. Não há resistência, há fluxo, não há juízo, há percepção, não há luta, há transmutação. Cada instante é um portal. Cada segundo é suficiente para virar o fluxo da mente. Ao praticar este exercício diariamente, mesmo que por breves momentos, você começa a perceber padrões invisíveis antes ignorados. A mente revela suas engrenagens ocultas e você, consciente, começa a operar como um maestro do seu próprio pensamento, harmonizando caos e ordem, sombra e luz, medo e coragem. A percepção se torna sensorial. Você sente o pensamento antes que ele se manifeste plenamente. Sente o impulso antes que ele gere ação. Nietzsche chamaria isso de domínio sobre si mesmo, a essência do poder interior. A tempestade existe, mas você a navega com precisão cirúrgica. Cada prática fortalece não apenas o controle imediato, mas a percepção do instante eterno. Um segundo se estende infinitamente quando você percebe a mente como ferramenta, não como tirana. O super-homem é aquele que transforma cada instante em oportunidade de criação, cada desafio interno em manifestação de poder consciente. Respire e sinta. Cada célula de seu corpo vibra em sintonia com o núcleo da mente. Cada pensamento que surge é observado. Cada emoção que emerge é sentida e transmutada. A tempestade se torna dança, o caos se torna música, o abismo se torna portal. E assim, ao perceber a tempestade sem se identificar com ela, você descobre o segredo que Nietzsche propõe.
A liberdade não é fuga, não é controle externo. É a arte de transformar o que existe dentro de você em instante eterno, em poder criativo, em clareza. A mente, antes turbulenta, agora é instrumento de criação consciente. Sinta o fluxo do instante. Ele é suficiente. 1 segundo é todo o tempo que existe para transformar a mente, alinhar corpo e consciência, despertar poder interno e perceber que a tempestade nunca foi inimiga, mas mensageira de sua própria força esquecida. Cada pensamento liberado, cada impulso transmutado, cada respiração consciente é uma vitória silenciosa. E agora, ao permanecer neste estado de observação, perceba que a transformação não termina aqui. Cada segundo que você respira e percebe a tempestade, abre novos portais de consciência, novos caminhos para o autoconhecimento, novas formas de alinhar o fluxo da vida ao poder que Nietzsche descreveu como a essência do além do homem. Imagine agora que a tempestade da mente não é feita de pensamentos, mas de expectativas. Expectativas que você internalizou sem perceber, moldadas por histórias antigas, pela moral herdada, por padrões invisíveis que pareciam normais. O que você acreditava ser caos é, na verdade, repetição de velhos roteiros que nunca foram seus. Ao perceber isso, cada onda que antes o agitava torna-se vislumbre de liberdade, um convite silencioso para escolher, reagir ou observar. A atenção plena transforma o que parecia inevitável em oportunidade de criação. Você pode sentir, por um instante, que cada pensamento é um fio solto de um tecido invisível. Nietzsche sugeriria que você agarre esses fios e teça algo que tenha valor para si mesmo, mas não como faria o mundo, não como fariam os outros, não seguindo regras externas. Você é o artesão oculto e a tempestade, o material bruto da sua vontade. Cada instante de observação consciente é uma escultura que emerge do caos, uma forma que antes só existia como sombra. Sinta que há camadas dentro da tempestade, como camadas de uma névoa que escondem o centro luminoso. A mente não é uma entidade única, mas um conjunto de vozes, impulsos e memórias que competem por atenção. Ao perceber que você não é cada voz, mas o espaço no qual elas ecoam, o poder muda de mãos. O que parecia inevitável e incontrolável agora pode ser direcionado. Cada voz é reconhecida e devolvida ao fluxo, sem resistência, sem identificação. E se o que você acreditava ser mente não fosse apenas mente, imagine que cada pensamento é energia, que cada emoção é fluxo e que a percepção consciente é a faísca capaz de reorganizar o turbilhão. Nietzsche nos convida a assumir que o que chamamos de caos não é ausência de ordem, mas ordem ainda não reconhecida. 1 segundo de percepção profunda pode mostrar que o que parecia destruição era, na verdade, a matéria-prima da criação interna. Sinta o corpo como um terreno sagrado. Cada batida do coração é registro da vida que flui, apesar da tempestade. O que você acreditava ser separação entre mente e corpo é, na realidade, sintonia imperceptível. Ao alinhar respiração, postura e atenção, o fluxo mental muda de direção. 1 segundo de consciência pode ser suficiente para perceber que você é o condutor dessa energia e não a vítima dela. Agora perceba como o pensamento tenta se proteger, criando justificativas e racionalizações. A maioria das pessoas acredita que precisa entender tudo antes de agir. Nietzsche sugeriria o oposto: sentir primeiro, deixar a mente se alinhar depois. A tempestade não exige compreensão intelectual para ser controlada. Exige percepção direta, presença plena, um olhar que atravessa a ilusão do caos e percebe padrões ocultos. Visualize-se dentro da tempestade, mas não como lutador, nem como vítima. Você é a própria essência que percebe o movimento. Cada raio de dúvida que corta a mente revela não perigo, mas caminho. A energia que parecia desordenada é, na verdade,
mapa do que você precisa integrar. Um segundo de presença transforma medo em clareza, incerteza em direção, turbilhão em dança consciente. Considere que o que você chama de problema mental não é um erro, mas uma oportunidade de exercício da vontade. Nietzsche diria que a mente que se observa torna-se instrumento da vontade de poder. Cada impulso disruptivo, cada pensamento obsessivo, cada emoção intensa é matéria-prima para a escultura interna. Um instante de atenção suficiente pode começar a transmutar essas energias em insight profundo. Sinta agora o silêncio que permeia a tempestade. O que você acreditava ser ruído incontrolável é preenchido por espaços invisíveis, intervalos de percepção que não podem ser rotulados. Nietzsche chama isso de espaço criativo, e é aí que surge o super-homem interior. Cada segundo em que você percebe esses espaços é um segundo de liberdade, uma vitória invisível sobre a mente que antes parecia comandar você. E se o que você acreditava ser controle fosse, na verdade, entrega? Nietzsche sugeriria que a verdadeira força não está em lutar contra a tempestade, mas em compreendê-la, aceitá-la e dançar com ela. Cada resistência mental cria tensão, cada observação plena cria expansão. Um segundo de consciência não só interrompe o turbilhão, mas altera sua natureza, transformando impulso em percepção e causa em fluxo. Imagine que cada pensamento tem seu próprio ritmo, sua própria música interna. O que parecia desordem é orquestra que você ainda não ouviu. Sinta como sua atenção pode sincronizar-se com esses ritmos, não para dominar, mas para harmonizar. O instante presente é o maestro silencioso que reorganiza a energia mental, revelando padrões que antes estavam invisíveis. Agora perceba que cada memória, cada medo, cada expectativa atua como sinalizador de crescimento. Nietzsche ensina que o que chamamos de sofrimento é indicativo de oportunidade. Um segundo de presença pode ser suficiente para perceber que a tempestade é uma prova de sua própria capacidade de transformar dor em clareza, conflito em insight, energia bruta em criação consciente. Sinta o fluxo da respiração expandindo a percepção. O que você acreditava ser limite da mente é, na verdade, limite da atenção. Ao expandir percepção, a tempestade se transforma de ameaça em mapa, de obstáculo em caminho. Cada onda mental, cada impulso emocional, cada fragmento de pensamento é um guia silencioso mostrando onde ainda não houve consciência. Observe que a mente deseja previsibilidade, enquanto você deseja liberdade. Nietzsche diria que essa tensão é necessária, pois sem conflito não há criação. O que parecia resistência mental é, na verdade, convite para transcender modelos herdados. Um segundo de percepção suficiente para entender isso cria distância entre você e a tempestade, revelando a energia pura do poder interior. Sinta como o corpo responde à atenção concentrada. Cada célula parece vibrar de acordo com a percepção do instante. O que parecia turbulência externa é agora dança interna, alinhamento entre mente, corpo e energia vital. Um segundo de consciência plena gera efeito em camadas que você nem imaginava, ativando sabedoria que estava adormecida dentro do seu corpo e mente. Imagine que o que você chama de mente não termina na fronteira do pensamento. Cada sensação, cada percepção sensorial é extensão dela. Nietzsche sugeriria que controlar a tempestade não é silenciar pensamento, mas integrar todos os elementos do ser. Um segundo de atenção pode ser suficiente para perceber essa integração, expandindo percepção além do que a mente racional acreditava ser possível. Perceba que o que você acreditava ser resistência mental é apenas densidade de energia não observada. Ao trazer consciência para cada impulso, cada emoção, cada memória, você transforma densidade em leveza, caos em clareza. O instante presente é um catalisador invisível,
uma lâmina que corta o véu da confusão e revela o núcleo de sua própria força interior. Sinta a repetição mental não como obstáculo, mas como ritmo que pode ser ressignificado. Nietzsche nos ensina que padrões repetitivos indicam potencial de superação. Um segundo de percepção pode reorganizar o ritmo interno, transformando ansiedade em foco, dispersão em direção, turbilhão em fluxo harmônico que reverbera por todo o seu ser. E agora perceba que a tempestade sempre foi uma aliada disfarçada. O que você acreditava ser inimigo da mente é, na verdade, espelho do que você ainda não integrou. Um segundo de presença permite que você enxergue o mapa do seu próprio crescimento, revelando forças e talentos ocultos sob a superfície do caos mental. Sinta que cada instante é um ponto de virada. O que parecia um segundo trivial é, na realidade, portal de transformação. Nietzsche chamaria isso de momento criador, instante em que a mente se torna instrumento da vontade e o caos se revela como matéria-prima da consciência expandida. Um segundo de percepção suficiente para redefinir não só pensamentos, mas identidade, direção e propósito. Agora sinta a continuidade. Cada segundo de presença cria outro. Cada insight abre caminho para próximo. A tempestade não cessa, mas você não precisa mais lutar contra ela. Ela se transforma em fluxo, dança de energia consciente, e você se torna o condutor silencioso, observador ativo, alquimista da própria psique. Cada pensamento, cada emoção, cada impulso agora é reconhecido, integrado e utilizado como catalisador do poder interno. Sinta agora que a mente, antes tempestade, tornou-se terreno sagrado, e que cada pensamento que parecia caótico revelou sua própria geometria invisível. A dor existencial que antes era silenciosa agora tem forma, nome e presença energética. Cada crença, cada laço mental, cada impulso não é mera psicologia, mas campo de energia alinhado à vontade de poder interior. Um instante foi suficiente para perceber que o abismo que você temia não era vazio, era um espelho, refletindo a força que sempre esteve latente. Ative esta percepção com a palavra fluxo nos comentários, selando seu compromisso com a consciência desperta. Conecte-se ao canal Niatak, como quem acessa um campo secreto de conhecimento e sabedoria, onde filosofia, espiritualidade e psicologia se entrelaçam para expandir a percepção da vida e do poder interior. Este é o espaço para aqueles que não se contentam com o superficial, que buscam compreender o invisível e transmutar o ordinário em extraordinário. Gratidão por permitir que esta luz desperte em você. Cada segundo de atenção é reconhecimento do poder que habita no silêncio do seu ser.